Olá, amados, sejam todos bem-vindos. Começamos hoje mais um tema dentro do nosso papo de discípulo. Espero que você esteja preparado para aprender, para crescer nas doutrinas cristãs, para adquirir mais conhecimento e fortalecer assim a sua fé. Bom, hoje é uma aula introdutória, hoje o nosso papo é introdutório e o tema é crescer no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus. Há alguns anos atrás eu me apaixonei pelo boxe, por esse esporte, e comecei a treinar ele tanto para emagrecer como por amor mesmo, por gostar. E uma das coisas interessantes do boxe é que ele não depende só da força, ele depende também dos fundamentos. Muitas vezes uma pessoa ou um atleta não tão forte fisicamente, ele consegue ter vantagem sobre o seu oponente porque ele tem, além de força, ele tem fundamento, ele tem técnica, ele tem conhecimento. A vida cristã, ela gira nesse sentido também. Para uma luta vitoriosa, para vencermos na vida cristã, para de fato conseguirmos produzir e colher frutos nesta vida com Deus, precisamos ter força, precisamos ter ânimo, precisamos ter fé, precisamos ter alegria, precisamos do poder do Espírito Santo, sim, mas isso somado aos fundamentos, ou seja, ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da vida com Deus. Amém? Eu quero começar esse nosso papo de hoje lendo o texto que está lá no livro de Oséias. Se você puder pegar a sua Bíblia comigo aí e abrir lá no livro de Oséias. É um livro extremamente importante, um livro muito bonito também para se ler. Se você nunca leu, leia, que ele é fundamental. Olha o que diz esse verso 3, apenas o verso 3. Ele diz: conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Irmãos, o que nós começamos a falar sobre essa ideia de conhecer a Deus, ou a necessidade de conhecer a Deus, parte do pressuposto do que estava acontecendo com o povo lá naquele momento de Oséias. O texto nos aponta, ou o livro nos aponta, que o povo havia se distanciado de Deus. De fato, estava se esquecendo de quem realmente era Deus, esquecendo os seus princípios, esquecendo os seus mandamentos e principalmente se perdendo no modo de vida por Deus criado. A mensagem então de Oséias, de que a maneira como esse povo estava vivendo, ou melhor, Oséias aponta que a maneira como o povo estava vivendo, se esquecendo de Deus e fora do padrão dele, levaria o povo à destruição, levaria o povo à morte, certo? E que o caminho de volta para Deus seria novamente voltar a buscá-lo mais, conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo ou crescer em conhecê-lo. A ideia aqui do texto é exatamente se aprofundar em saber quem é o Deus bíblico. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Nós temos por hábito, por costume, elaborarmos na nossa mente o Deus que nos agrada, certo? O Deus que nos aceita, o Deus que queremos servir. E muitas vezes isso nos atrapalha e nos impede, como se fosse uma barreira, de olharmos para a palavra de Deus com simplicidade, com pureza, e buscar com toda sinceridade conhecer o Deus bíblico e crer nesse Deus bíblico, como de fato ele é.
porque é esse conhecimento que vai nos fortalecer enquanto cristãos. Amém? O povo perecia porque lhe faltava conhecimento, estava sendo destruído. Então Oséias chama eles ao crescimento, ao conhecimento sobre Deus. Mateus, no capítulo 7, se você lembrar, finalzinho do Sermão do Monte, Jesus diz que é preciso conhecer a Deus, conhecer os mandamentos, praticar os mandamentos, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele fala que é como um homem que planta, que constrói a casa sobre a rocha. O que ele está dizendo ali é essa pessoa que conhece mais a Deus, ela não será nocauteada, usando agora a palavra novamente lá do boxe, com facilidade, ela não será destruída com facilidade. Quando Jesus nos compara a uma casa, ele traz a ideia de que assim como uma casa, nós somos feitos de muitas partes, corpo, alma e espírito. Nós somos físico, nós somos as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós somos a nossa razão, nós somos os nossos desejos, e nós somos até mesmo os nossos relacionamentos, não é? E tudo isso precisa estar bem harmonizado, bem conectado no Deus e em Cristo Jesus. Em Deus e em Cristo Jesus. A ideia de ouvir que Jesus aponta é exatamente a mesma de conhecer profundamente e praticar. E quem assim vive, como essa casa na rocha, não será destruído em meio a adversidades ou em meio às tentações. Isso é fundamental para a vida do cristão. Por isso é tão importante caminharmos no conhecimento de Deus. Nas nossas próximas semanas, nós vamos falar de alguns dos atributos de Deus, que Deus revela acerca de si mesmo nas Escrituras Sagradas, para que não nos apoiemos em nossas próprias imaginações, ou na nossa própria imaginação, mas de fato estejamos firmados na palavra e naquilo que ela fala sobre Deus. Agora abra comigo mais um texto, abra comigo 2 Timóteo capítulo 3, carta de Paulo ao seu pupilo, ao seu discípulo Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver o verso de número 16, que diz: toda palavra ou toda a escritura é inspirada por Deus e útil, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Veja a continuação do texto: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou equipado para toda boa obra. O que Paulo está dizendo é que é preciso conhecer a Deus para estar bem treinado na vontade de Deus e nos propósitos de Deus. E a palavra de Deus, ela traz esta informação que vai gerar em nós essa ideia de perfeição. Essa ideia de perfeição não é não errar, é a ideia de ser restaurado, é a ideia de estar ligado às partes do seu ser, do seu indivíduo, enquanto indivíduo, a Deus e à vontade de Deus, né? Deu para entender? Espero que você esteja indo comigo, mesmo que esse vídeo, mesmo que vá em forma de vídeo nosso estudo. Se você tem pergunta, você escreva para mim, manda no WhatsApp, lá no meu WhatsApp, ou no mensage da igreja, ou no meu também. Entra lá no meu perfil, Pastor Edu Nogueira, e lá nós vamos poder bater papo e tirar as suas dúvidas, né? Por meio então do conhecimento que a palavra traz de Deus, que somos equipados para vivermos a vontade de Deus. Por isso que por isso que em toda a história não existe nenhum livro que contenha a revelação de Deus ao ser humano. Entenda o que eu vou dizer? Nenhuma experiência com Deus traz conhecimento sobre Deus, a não ser a palavra de Deus. Entenda isso. A experiência com Deus não
nos capacita a conhecermos a Deus como Ele é de fato. É estranho isso, mas isso é para me mostrar que uma experiência espiritual sem o conhecimento bíblico pode ser, não estou dizendo que é, apenas um negócio místico ou até mesmo emocional. Toda experiência espiritual, se é com Deus, ela está em conformidade com a palavra de Deus. E é a palavra que traz a informação sobre Deus, não é a experiência. Ok? Deu para entender isso? O texto bíblico, ele foi inspirado por Deus, soprado por Deus, como algo que veio do interior de Deus. A Bíblia é algo que vem do interior de Deus. A palavra contém os desejos e as intenções de Deus para o ser humano. A palavra de Deus, ela contém aquilo que Deus deseja que o ser humano conheça dele. Esse conhecimento é vantajoso para ensinar sobre Deus, sobre a sua vontade. Este conhecimento de Deus nos ajuda a redirecionar, a dimensionar a vida, né? Ele usa palavras aqui como ensino, repreensão, correção e educação. Ou seja, ele vai me dar o alinhamento, não é? Dentro de toda essa vontade de Deus aí. Isso vai trazer naturalmente aperfeiçoamento e amadurecimento espiritual. Amém, queridos? Vamos lá, vamos continuar um pouquinho. Hebreus, ele nos afirma que esta palavra que nos revela a Deus, ela é como uma espada que penetra o mais profundo do ser daquele que se encontra com ela. Dessa forma, é preciso conhecer a Deus para transformar o homem interior. Irmãos, nós não somos uma carcaça só de carne. Nós temos aquilo que o Freud fala, né? O consciente, o inconsciente, o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. A nossa estrutura psíquica, onde estão as nossas emoções, nossos desejos, nossos pensamentos, nossa razão. E tudo isso precisa ser, por Deus, transformado, porque nascemos com tudo isso contaminado pelo pecado. E a palavra de Deus, a partir do conhecimento de Deus, vai transformando toda essa nossa estrutura interior, né? No capítulo 4, verso 11 e 12, fala disso, né, da palavra como uma espada. Mas os versos anteriores, o autor relembra a igreja de como muitos do povo de Israel não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Ou seja, muitos desprezaram a palavra e o conhecimento de Deus. Não creram, ficaram com essa mente, essa estrutura ainda no passado, sem conhecer a Deus. E por esse motivo, pereceram, diz o texto, não entraram no descanso de Deus. Conhecer, então, faz parte do crescimento espiritual do cristão. Como dissemos, o conhecimento edifica a alma e o espírito. O texto fala de espada, que penetra como um bisturi para a cirurgia. A ideia aqui é de um procedimento que elimina pensamentos e desejos que vão contra os propósitos de Deus, que fogem desse alinhamento entre o homem e o Deus e Deus. A palavra discernir tem uma conotação de uma constante avaliação, a ideia de um julgar, a ideia de colocar limite, discernir. Ele avalia os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração e coloca limite nisso, para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Paulo chama isso em 2 Coríntios de renovação diária do homem interior. A experiência de conhecer a Deus renova diariamente o homem
interior. Uma renovação que vem, então, pela palavra, ou ainda pelos princípios do reino de Deus. Conhecer para desfrutar do descanso de Deus, para ter intimidade com Deus. Conhecer para ter a alma e o espírito em harmonia com Deus através do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, eu quero concluir essa nossa conversa te encorajando a partir das próximas semanas a estar aqui no Papo de Discípulo para nos aprofundarmos e crescermos no conhecimento sobre Deus. Isso será extremamente importante. Venha e realmente participe. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Amém? Eu quero pegar aqui o tema da nossa próxima aula aqui. Dá só um minuto para mim aqui, que eu tive que digitar um trem aqui e ele sumiu. E o que eu fiz sumiu aqui. Ok? Convide as pessoas que você conhece, convide os irmãos, os amigos, fala, olha, nós vamos ter um estudo extremamente importante, é fundamental que você participe desse estudo, vai ser de grande valia para a sua vida. Nós vamos começar com talvez um assunto de mais importância, não sei se eu posso dizer isso, mas vamos falar de 2 atributos de Deus que se conectam e são extremamente importantes, que é a soberania e a onipotência de Deus. Deus soberano e Deus onipotente. Então venha participar conosco desse tempo, desse estudo. Vai ser um estudo teológico, bem doutrinário, dogmático, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Amém? Deus abençoe você, que você tenha uma semana cheia da graça e da bondade do nosso Deus. Um abraço na sua família, estou orando por você. E não esqueça, quando precisar, procure o seu pastor, ele está sempre à disposição de você e da sua casa.